Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me perguntaram o que eu achei do discurso do presidente Lula envolvendo a situação Israel e Palestina, em particular da guerra que Israel hoje move contra a faixa de Gaza, acusando os israelenses de serem partidários da política de Adolf Hitler e, inclusive, segundo a lógica do próprio presidente da República, eles estão praticando um genocídio contra a população palestina. Evidentemente que isso causou um quiprocó diplomático desnecessário com o Estado de Israel, e o Sr. Bibi Netanyahu, num complexo excessivo de vitimização, afirmou que o Lula desrespeita a memória de 6 milhões de judeus que foram assassinados pelos nazistas e etc. Aliás, com a questão do Holocausto, isso me lembra muito bem aquele livro que foi escrito por um judeu de extrema esquerda chamado Norman Finkelstein, chamado A Indústria do Holocausto, de como a retórica da Shoah, como os judeus chamam, se tornou algo politizado, tanto para o bem como para o mal. No caso em questão, evidentemente que agora, como nós observamos muitos segmentos judaicos um tanto ensandecidos por uma espécie de guerra santa contra tudo aquilo que eles acham que é contra os judeus, enfim, eles abusam da retórica do Holocausto de uma forma que beira a insanidade. Eu já vi cada coisa absurda sendo falada em nome do Holocausto, justamente como, por exemplo, os cristãos são responsáveis pelo Holocausto, ou são responsáveis pelos massacres dos judeus, ou coisa parecida, e que o mero fato de alguém ser cristão já torna alguém antissemita, coisa desse gênero. Infelizmente eu já vi isso. Esse tipo de delírio, esse tipo de afirmação completamente louca, completamente estapafúrdia. Isso sem prejuízo do fato de que, se o Lula pode ser acusado de ter banalizado o Holocausto, segundo Bibi Netanyahu, não menos banal é como muitos segmentos sionistas se utilizam do Holocausto para criar um complexo tal que não se pode questionar absolutamente nada de qualquer política judaica. Por exemplo, quando o Estado de Israel viola os direitos individuais, os direitos humanos dos palestinos, então, evidentemente, se você criticar os judeus, você é um antissemita, ou você é um nazista, ou coisa parecida. Então veja que a banalização do Holocausto não é em si um problema somente dos críticos do Estado de Israel, que se utilizam desse aspecto eminentemente retórico de equiparar os sionistas da atualidade aos nazistas, coisas desse gênero, mas também pelo fato de que o lobby judaico, e em particular o lobby judaico norte-americano, dentre tantos outros, se utiliza sempre do espantalho do Holocausto para não somente evitar críticas, como também cercear críticas. E evidentemente que os críticos do Estado de Israel abusam desse conceito retórico, que, no meu entender, é bastante estapafúrdio, para dizer o mínimo. Eu entendo a diplomacia internacional como um jogo de muitas hipocrisias e muitas falsidades, de ambos os lados. Eu não conheço nada sincero na diplomacia mundial, diga-se de passagem. Porém, eu penso que qual foi o ganho do Brasil com esse discurso? Já que nós não temos absolutamente nada a ganhar sendo envolvidos numa situação geopolítica que não é nossa e que realmente nós não temos nada a acrescentar. Muito pelo contrário, só tem a nos subtrair. Porque eu penso que muitas vezes as pessoas ficam incorporando essa questão Israel-Palestina como se fosse uma espécie de jogo de Fla-Flu, como se fosse uma disputa de um jogo de futebol. Quando, na verdade, se nós analisarmos tanto a história do Estado de Israel como também a história da Palestina, e em particular das reivindicações de ambos os povos por um Estado nacional, observamos que as atrocidades e as violências são mútuas. E se quisermos fazer realmente um julgamento moral sobre a questão do Estado de Israel e da Palestina, realmente nós temos que nos isentar dessas paixões facciosas que envolvem tanto a esquerda como a direita. De um lado, a esquerda aderindo irrefletidamente às políticas palestinas, e em particular a um grupo terrorista fanático como Hamas,
que não somente matou judeus, e não há, no meu entender, do ponto de vista moral, nada defensável quando 1.200 judeus, entre os quais mulheres, crianças, velhos, foram assassinados por aqueles bandidos. Não existe nenhuma causa que possa justificar isso. E por outro lado, nós temos a guerra contra os palestinos, em que Israel também não mede esforços para causar o maior número de vítimas. Embora existam muitos defensores do Estado de Israel que os israelenses são um tanto delicados, etc., a coisa não é bem assim. Muito pelo contrário. Durante muitos anos, as políticas israelenses, claro, sempre entre prós e contras, entre avanços e retrocessos, né? As políticas israelenses cometeram inúmeras atrocidades contra os palestinos. Expulsaram os palestinos de suas casas, tomaram seus territórios, dentre outras coisas. Então ali é um quiprocó dos diabos em que ninguém tem razão. E, no meu entender, é um discurso idiota. É um discurso idiota por quê? Porque os judeus seriam nacional-socialistas? Não necessariamente, embora eu possa até falar por uma experiência própria que eu já vi muitos sionistas que têm pensamentos muito semelhantes. Eu posso falar inclusive de uma experiência que eu tive de uma discussão na internet de um sujeito que é judeu e que é muito queridinho nesse meio da chamada neodireita. E ele, uma vez, soltou umas farpas comigo atacando o cristianismo, dizendo, por exemplo, que nós cristãos nos ajoelhamos perante um judeu, no caso, o próprio Jesus Cristo. E ao mesmo tempo ele afirmando que Jesus Cristo seria uma espécie de um bobalhão, porque pregava amor pelos inimigos, quando na verdade ele afirmou claramente isso, que judeus matam os seus inimigos. Aí eu pensei assim, bom, este homem que é um sionista radical é também um supremacista judeu. E infelizmente dentro do governo de Bibi Netanyahu existe a ideia da supremacia judaica. Da supremacia judaica não somente sobre o Estado de Israel, como uma ideia de que o judeu é o centro do mundo, pelo qual a humanidade tem que prestar loas e baixar a cabeça. Basicamente isso. Então esse lado racialista e exclusivista de fato existe entre os judeus. Evidentemente que não são todos os judeus, não vou generalizar, a comunidade judaica é uma comunidade bastante plural, digamos assim, plural também de muitas coisas doidas, como também de muitas coisas aparentemente benévolas também, né? Existem boas pessoas e más pessoas dentro da comunidade judaica. E, lamentavelmente, eu conheci pessoas que sim pregavam supremacia racial judaica. E neste aspecto, não pela situação em específica do presidente Lula, mas por algumas peculiaridades, nós podemos dizer sim que existem elementos do movimento sionista que pensam como os nacionalsocialistas. Obviamente que eu também não serei irresponsável de afirmar que o sionismo é essencialmente fascista ou coisa parecida, tá? O sionismo é um movimento nacionalista judaico, laico, tá? Que tem várias vertentes ideológicas, né? Você tem vertentes liberais, vertentes socialistas, vertentes humanistas e vertentes fascistas. Por exemplo, existem grupos que participaram da construção do Estado de Israel e até da guerra de independência de Israel, como o Irgun, o Lehi, que tem uma tradição até fascista. O Lehi, por exemplo, do Abraham Stern, da gangue do Stern, que o diga, que inclusive foi pedir ajuda a estados fascistas europeus para criar o seu grupelho também com essa mesma tendência. Então, o sionismo é uma ideologia de multifacetas dentro do mundo judaico. E detalhe, nem sempre aceita pelos judeus. Eu poderia até dizer aqui que existem muitos judeus ortodoxos, judeus religiosos, que condenam o sionismo e atacam virulentamente o sionismo justamente porque para esses judeus seria uma espécie de teologia da libertação. Em que ponto isso? No sentido de que o sionismo seculariza o judaísmo, desespiritualiza o judaísmo, porque o judaísmo é uma religião, e para esses judeus religiosos, essa visão do sionismo como momento nacionalista laico tira o aspecto religioso do judaísmo para se tornar uma ideologia nacionalista e estatal, diga-se passagem, e até mesmo racialista. O que não quer dizer necessariamente que esses judeus ortodoxos não tenham também certos aspectos exclusivistas, mas isso aí é uma outra questão, tá? Então nós temos certas questões que envolvem o discurso do Lula, que no meu entender tem certas meias verdades e meias mentiras também.
né? Evidentemente que está havendo sim atrocidades do exército israelense contra a população palestina. Muitos civis estão sendo assassinados, mulheres e crianças, tá? Como também, dentro do lado do Hamas, existe a superexposição dos civis a esses ataques. Então aqui nós temos uma situação muito complicada que, no final das contas, todo mundo se mata e perde a razão, não é? E, no meu entender, o que eu acho mais deplorável no Lula não é necessariamente criticar a política israelense. Eu acho que é legítimo criticar a política israelense. Eu penso que combater o Hamas não significa pulverizar Gaza inteira. Não significa aumentar o nível de opressão contra os palestinos. E isso porque nós temos que nos lembrar que o Hamas é uma criação israelense. É uma criação da geopolítica israelense para destruir a Al-Fatah, para destruir os grupos ligados ao LP de Yasser Arafat. Isso é documentado. E eu não vejo nenhum comentarista judeu que afirme isso. Pelo contrário, eles negam isso. Isso é lamentável, porque mostra uma certa facciosidade e uma certa desonestidade intelectual, né? Mas, por via das dúvidas, se nós quisermos fazer um juízo valorativo moral sério, nós temos que condenar tanto o massacre perpetrado pelo Hamas, que é indefensável sob qualquer ponto de vista ético. Eu não tenho como justificar assassinato de criança, de mulher, de civil ou coisa parecida em nome de uma ideologia ou nome de qualquer coisa. E eu acho até surpreendente porque o Lula e o PT, que são partidos laicos e socialistas, defendem um grupo que massacrou grupos socialistas. Porque a OLP de Yasser Arafat é um grupo socialista laico, que é ligado inclusive a alguns segmentos do Partido Comunista. E o Hamas foi colocado em Gaza para destruir a OLP, para destruir um organismo laico e colocar no lugar uma facção fundamentalista islâmica. Porque o Hamas é braço da Irmandade Muçulmana. Agora, o que me chama a atenção, muitas vezes, é o discurso da direita, quando ataca o Lula, porque o Lula é um antissemita. Eu não acho que o Lula não seja nada disso. Eu acho que o Lula é simplesmente um oportunista. Ele quer agradar a um público de esquerda e falou aquelas baboseiras todas, acusando Israel de ser genocida, de ser isso, aquilo e tudo mais, tá? Então eu acho que é mais ou menos isso. E claro que a esquerda atualmente tem uma certa guinada antijudaica, justamente por conta dessa causa que eles mesmos abarcaram, que é, no caso, a causa palestina. E, inclusive, defendendo coisas que, no nosso entender, são bastante abomináveis, como, por exemplo, justificar massacres de mulheres e crianças, ou então certos pogroms que nós vemos no caso dos ataques do Hamas. Então aqui nós temos um ambiente de radicalismo, um ambiente de extremismo mútuo, tanto da direita como da esquerda, tá? E nós temos também um extremismo do Estado de Israel. Hoje em dia, dentro do discurso judaico, se você criticar um ai do Estado de Israel, necessariamente você é antissemita. Basicamente isso. O que é uma coisa completamente absurda. Sim, está havendo massacres em Gaza. Gaza está sendo devastada pelo exército israelense, tá? Civis estão sendo mortos. E muitas vezes, ainda que o Hamas possa usar civis como escudo humano, mas vocês podem ter certeza de uma coisa, que os israelenses estão com muita sede de vingança e boa parte da população de Gaza hoje em dia é refugiada. Então tem alguma coisa errada. Não é uma guerra humanitária. Não estou nem tirando o direito do Estado de Israel se defender, tá? Porque o Estado de Israel foi atacado. E também aqui nós temos um outro problema, porque há informações ou suspeitas de que o Estado de Israel sabia do ataque de antemão. Ora, se o governo Netanyahu tinha informações a respeito dos ataques do Hamas com um ano de antecedência e não aprofundou nenhuma investigação ou não deu crédito a isso, no mínimo, isso responsabiliza o Estado de Israel. Por quê? Porque se Israel tivesse evitado esse ataque, evitaria também a guerra. O que não tira a responsabilidade também da loucura do Hamas, tá? Então, observem o jogo político aí. É bastante provável que, se o Estado de Israel sabia que seria atacada,
Há duas situações que podemos considerar. Uma, a extrema incompetência dos serviços de inteligência israelenses. Esse é o primeiro ponto, o que eu acho pouco provável. Ou então, é até possível que esse ataque possa ter sido permitido para justificar uma guerra contra Gaza. E isso sem prejuízo de certos projetos políticos de ocupação e de assentamento judaico contra os palestinos. Então, quando esse pessoal fica levantando bandeira de Israel, bandeira da Palestina, eu fico olhando com um certo estupor. Porque, sinceramente, o que isso tem a ver conosco? E por que o Brasil foi envolvido num quiprocó diplomático em algo que não tem nada a ver conosco? E aí, claro, alguns deputados bolsonaristas que são fãs fanáticos do Estado de Israel e inclusive são evangélicos e acham que Israel tem alguma coisa a ver no plano divino com aquelas baboseiras todas deles, quiseram inclusive pedir o impeachment do Lula. O que, no meu entender, muito absurdo, porque mesmo que eu seja radicalmente antipetista e radicalmente anti-Lula, no entanto, uma declaração infeliz e estúpida de um presidente não é motivação para um processo de impeachment. O máximo que nós podemos objetar é o fato de que o Brasil se envolveu numa situação diplomática que não nos beneficia em nada, justamente por comentários que são bastante toscos, diga-se de passagem, e que não refletem a complexidade da situação entre Israel e Palestina. Basicamente isso. Qual seria a minha opinião sobre a guerra de Israel contra a Palestina? É uma guerra brutal, uma guerra desumana. Uma guerra que nós não devemos defender e não vamos cair nesses entusiastas, né? Ou, por exemplo, eu estava vendo até certos liberais, até gente do MBL. O Lula é antissemita, não sei o que. Eu não acredito nisso. Acho que o Lula está cagando para esse tipo de discurso. Ele quer agradar um público, ele quer agradar uma patota, é isso que ele faz. Entendeu? É um picareta? Sim. Picaretaço, porque deveria condenar o Hamas e o PT não condenou o Hamas. Isso mostra que o nosso governo, lamentavelmente, tem simpatia por um grupo terrorista. E aqui também, até a palavra terrorismo também tem seus problemas, porque até o Estado de Israel foi formado pelo terrorismo, né? O que não justifica, reitero, o que não justifica o que está acontecendo contra os israelenses, né? Isso que a gente tem que entender. Mas seja o que for, o conselho que eu dou às pessoas que estão me vendo agora é que não levantem nem bandeirinha de Israel e nem bandeirinha da Palestina, por uma razão muito simples. Primeiro, você é um brasileiro, você está ferrado economicamente, você tem uma oligarquia corrupta no poder e pode ter certeza, você tem problemas demais a resolver. Esses problemas de Israel e Palestina não são nossos. O brasileiro, seja ele árabe ou judeu, não tem que ficar se metendo numa quizilha que envolve interesses políticos escusos e que nós só temos a perder. É evidente que, por uma questão humanitária, podemos condenar as arbitrariedades de ambos os lados. O Hamas matando civis israelenses, os israelenses matando civis palestinos, ou então restringindo a liberdade de ir e vir dos palestinos, dentre outras coisas, né? Inúmeras atrocidades que ocorrem por lá, tá? Porém, eu acho que essa jogada de torcida organizada é uma das coisas mais estúpidas que há, tanto na direita brasileira como na esquerda brasileira. Porque no fundo, é uma cópia do discurso norte-americano da política. Eu posso até entender as razões desse discurso nos Estados Unidos, onde há um lobby judaico muito poderoso que influencia os destinos da nação norte-americana, mas isso é problema deles. Eu não quero o lobby judaico enchendo o saco aqui no Brasil para que nós nos metamos em problemas que não são nossos. Ou então, junto com a bancada evangélica que parece ser desmiolada e não entender patavina do que seja a questão Israel-Palestina, querendo nos meter em situações que não são nossas, fazendo lobby para um povo que está cagando pra gente. Tá cagando mesmo. O máximo que a gente tem que se preocupar é vender frango para a Arábia Saudita. Basicamente isso. Vender comida e vender outras coisas para o mundo árabe. É essa a nossa preocupação central. É trazer dinheiro para o Brasil
e o Brasil se enriquecer e manter a posição de neutralidade política. Neutralidade política no sentido de que essas brigas não são nossas. E nós não temos nenhum cabedal ou não temos nada para resolver com relação a eles. E eu acredito que palestino e judeu vai ficar se matando até o dia do juízo final. Isso não vai se resolver. Não vai se resolver. Eles vão ficar se insultando mutuamente, vão ficar matando uns aos outros mutuamente ali durante não sei quanto tempo vai durar aquilo, mas vão ficar se matando por um bom tempo. E aquilo ali é um problema que está muito longe de ser resolvido. E o que o discurso do Lula muda? Nada. Só mostra que é um demagogo, um sem vergonha, um pilantraço, tá? Que nos envolve em problemas que não são nossos. E isso não é muito diferente do governo Bolsonaro, quando a mesma coisa, só que por sinais trocados, nos envolvendo com problemas de Israel, como se o Brasil fosse refém do Estado israelense ou então até mesmo da geopolítica americana. Uma coisa assim completamente idiota, completamente estúpida. Então é isso, meus amigos. Eu acho que o discurso do Lula foi muito imbecil, ele deveria ficar calado. E embora eu acho que a equiparação de Israel com a Alemanha nazista é uma coisa completamente incongruente, mas infelizmente existem pessoas dentro do meio judaico que eu tenho muito medo, mas muito medo mesmo, porque tudo que não seja judeu para eles é basicamente pior do que merda. Eles são realmente perigosos. Digo esse segmento, não estou dizendo os judeus. Eu posso dizer que há judeus que são decentes, mas há realmente um tipo judaico que se encarna nesse perfil. Infelizmente, isso é um fato. Então, meus amigos, um grande abraço.